Deus essa noite, amém? Receba o servo do Senhor com louvor de palmas para Jesus. Aleluia. Boa noite para todos. Quem esteve aqui ontem, abaixa o som, por favor, um pouquinho, regula aí. Som, mais um pouco. Abaixa um pouco mais. Som, um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Som, tá bom. Amém? Quem esteve aqui ontem foi abençoado. Então vai ser mais abençoado ainda nesta noite. Os irmãos estavam adorando a Deus aqui. E meu coração se enchendo da presença de Deus. E esta noite nós alcançamos o coração de Deus com a nossa adoração. E o querubim desempregado, que foi demitido, que entrava na presença de Deus para adorar a Deus, está desesperado. Ele foi demitido, sem direito a nada, porque foi aquele que foi arquitetado para adorar a Deus. Por isso, esta noite nós adoramos a Deus e preenchemos aquela vaga no coração de Deus que Lúcifer deixou. Hoje é para a igreja adorar a Deus. E eu quero dizer para vocês que amanhã estarei partindo novamente para a cidade, minha cidade que eu amo muito. Os irmãos estejam orando pela minha vida, pedindo desde já. E em julho nós marcamos uma conferência aqui novamente, uma na cidade de Mococa e possivelmente outras igrejas onde estaremos ministrando a palavra. Então eu peço a cobertura dos irmãos que estejam orando pela gente. Eu creio que o pastor Alex não vai deixar de estar orando, intercedendo, para que Deus assim esteja preparando mais momentos agradáveis, como Ele nos preparou nesses 3 dias de conferência. E que Deus possa estar abençoando grandemente a igreja Lírio dos Vales, na cidade de Ribeirão Preto. Eu creio que esta igreja avançará com grande poder e autoridade contra as portas do inferno, porque elas não prevalecerão contra esta igreja. Porque foi Deus que levantou esta igreja, foi Deus que levantou esta obra. Como eu disse para os irmãos ontem a respeito da visão de reino, eu poderia ter abrangido mais um pouco o tema, poderia ter falado que Deus não tem visão de uma congregação A, B e C, mas Deus tem visão de um povo que habita num reino e o serve em todo o tempo. Amém? Então que os irmãos não possam dar ouvido pelas possíveis calúnias que talvez alguns que têm até o mesmo espírito de inveja nos seus corações e se levantam contra a obra que Deus está edificando por motivo de inveja. Porque eu creio que quando uma pessoa se levanta contra algo, alguém que está crescendo, progredindo, é na verdade porque esta pessoa tem um espírito de inveja. Porque cabe somente a um julgar se é ou não é, não cabe a homem nenhum julgar. A Bíblia diz: entrega às mãos de Deus que julga retamente todas as coisas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, onde estaremos meditando esta noite na palavra do Senhor. Eu creio que isso será mais um fluido que Deus estava falando ontem, vai dar continuidade. Esta noite a revelação dele vai vir ao meu coração para alimentar a sua alma. Você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui alimentado pela palavra do Senhor. Aleluia. Os irmãos estão de pé para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 2, põe-te de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. E nesta noite Deus vai falar contigo de uma forma esplêndida, poderosa, gloriosa, porque nós vamos ler a palavra poderosa dele, a irrefutável, eficaz, penetrante, cortante, mais do que uma espada de 2 gumes. Vamos ler? Todos acharam? Diga amém. Diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim. Glória dele nesta cidade. Deus tem te chamado para você dizer por aí afora em Ribeirão Preto que Ele é um Deus sublime, soberano, eterno, imutável, um Deus real, verdadeiro, santo, que opera, que cura, que salva, que liberta e batiza no Espírito Santo. Por isso esta noite levanta a tua voz comigo em oração. Vamos encher os céus com a nossa oração nesta noite e vamos pedir a Deus que enche esta igreja com a tua glória, com a tua presença. O Espírito dele está nesta noite aqui e Deus vai tocar pessoas poderosamente aqui, vai transformar vidas nesta noite. Há pessoas aqui que terão uma experiência real com a glória de Deus. Esta noite você vai se deparar com a glória do Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, aquele que vive e reina nos tabernáculos eternos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra, esta noite, ó Pai, o teu povo se reúne no nome do Senhor e a tua palavra nos afirma, Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estarias no meio deles presentes. Então esta noite a tua presença é certa neste lugar. Tu estás no nosso meio, Jesus. Tu estás no meio dessa igreja. O Senhor está no meio deste povo, porque nós nos reunimos no nome do Senhor. E esta noite, Pai, se eu sou profeta do Senhor, eu peço, Senhor, uma coisa: que a tua glória se manifeste aqui poderosamente, e que o Senhor me dê palavra de poder e autoridade, de unção e de vida, para encher o coração do teu povo nesta noite, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Assentai-vos, por favor, para ouvir a voz expressa daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Elohim, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas. Se eu fosse dar um título esta noite, um tema para esta mensagem, eu daria o tema: a queda e os julgamentos. A queda e os julgamentos. Como o pastor Alex ficou com as 3 mensagens da conferência aí, mais algumas mensagens, vai estar aí tirando cópia para alguns irmãos serem abençoados. Vocês podem usar esse tema na capa da fita. Inclusive tem até umas capinhas que eu fiz. Eu não vendo mensagem, não comercializo mensagem, porque o meu Deus nunca me permitiu isso. Alguns vendem e comercializam, mas o problema é entre eles e Deus. Se Deus permite, tudo bem. Então o pastor Alex está na responsabilidade aí para distribuir para os irmãos, para estarem abençoando a vida uns dos outros, aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu gosto muito de falar a respeito da palavra de Deus, principalmente no livro de Gênesis, que significa o livro do princípio. Mas eu gostaria que nós prestássemos atenção apenas em uma coisa, apenas a parte B do versículo 1 do capítulo de Gênesis 3, porque nós vamos usar todo o contexto do texto, mas principalmente esta frase aqui, que saiu da boca de Satanás: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Repita comigo: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Porque esta palavra, é assim que Deus disse, é algo muito conhecido. Todo mundo escuta alguém dizendo: Deus disse isso. Esse Deus disse aparece primeiramente em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse na criação. E você vai lá em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse 22, versículo 20, a Bíblia diz: aquele que fez todas essas coisas diz. Então, isso é muito importante para que nós tiremos alguma conclusão a respeito da palavra de Deus, para que façamos uma analogia daquilo que a palavra diz, daquilo que alguém prega, daquilo que alguém anuncia, daquilo que sai da boca de alguém, para entendermos se Deus está de fato falando ou se Deus não está falando. A serpente chegou para Eva e disse: Deus disse assim, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Eu falei ontem a respeito da criação,
A Bíblia diz que Deus fez o jardim do Éden, que Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden. A versão da Bíblia King James, do Rei Tiago, é uma que eu gosto mais, às vezes, de ler. As traduções dizem que Deus colocou o homem no jardim para guardar o jardim. Se Deus mandou o homem guardar o jardim, provavelmente havia possibilidade de algum intruso tentar introduzir no jardim ou tentar fazer alguma coisa. Eu disse ontem que Satanás, o rebelde, aquele que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a verdade, ele apareceu no jardim do Éden. Eu até ilustrei alguma coisa que Eva talvez estava ali, a serpente debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse: Eva, vem para cá. Mas hoje eu vou falar diferente para a imaginação de vocês ficarem fixa naquilo que Deus tem para falar. Creio eu agora que a serpente estava sobre a árvore do jardim. Eva, chega para cá. Eva está ouvindo a voz de alguém chamando: vem para cá, para perto. Vem, eu tenho algo para te falar. E chega, e a serpente começa a dialogar com Eva. Coisa terrível é quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, não tem o temor, não tem a sabedoria de Deus, e começa a dialogar com Satanás, a tentar viver uma vida com Satanás, a viver com Satanás. Ah, pregador, como posso eu me dialogar com Satanás? O homem sem Deus, o homem que não tem temor de Deus, ultimamente ele tem se dialogado com Satanás através de literaturas, de homens aí que são tomados por espíritos malignos, como um homem chamado Leon Hippolyte Rivelli, que todos o conhecem por Allan Kardec, que pegou o evangelho de Jesus Cristo e deturpou e criou uma doutrina chamada a doutrina da reencarnação. Quando a pessoa entra em um debate com a voz de Satanás usando aquelas pessoas, está correndo grande perigo. Está na linha de perigo. Está na linha de morte. Está na linha de destruição. Agora eu e você, meu querido e minha querida, nós precisamos entender e temos o discernimento de Deus que há 3 vozes atuando no mundo de hoje: a voz de Deus, a voz de Satanás e a voz da carne. E esta noite o Espírito Santo estará me dando palavras para tratar a respeito desse assunto para você, para a tua vida ser edificada, para você crescer em Deus, para você não ser enganado, para você não ser enganada, para você não dar ouvido à voz do diabo, para você não dar ouvido à voz da carne, mas dar ouvido tão somente à voz daquele que está nos céus e branda. E a tua voz é como relâmpago, é como trovão. Toda a terra, todos os montes se derretem na presença da voz daquele que fala esta noite ao coração da igreja. Grandes problemas a humanidade tem passado simplesmente por causa desse Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus me falou isso. Queridos e queridas, um homem chamado Maomé, ele disse na doutrina do seu livro Alcorão que certa vez um arcanjo, o anjo Gabriel, chegou para ele e ditou a doutrina do Alcorão. Ele disse que Deus disse para ele para fundar uma nova religião, que Jesus Cristo era um simples profeta e que ele, Abraão, era o profeta escolhido por Deus para proclamar e anunciar a voz de Deus na terra. Se bem que aquele homem era admirador de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, por ser um homem hábil, mas na verdade o que a história nos diz é totalmente diferente. A história nos conta que na época do Império Romano, o Império Romano era um império muito unido, e que este homem analisou as tribos nômades bárbaras, aquelas tribos que eram tribos árabes, e era um povo dividido, era um povo que vivia brigando em contenda, e ele percebeu que o Império Romano era edificado, porque havia uma só religião oficial, que o povo era o povo cristão, edificado na palavra de Deus, e que havia governador, e a palavra nos ensina para sermos submissos às autoridades governamentais. Então ele, percebendo isso, ele chegou para as suas tribos com essa revelação
Deus me disse isso. E começou a pregar a sua doutrina para aquele povo. E começou a criar essa religião chamada islamismo. E hoje você vê tanta desgraça que tem causado essa religião infeliz. Você viu o atentado de 11 de setembro, você viu o atentado lá na Espanha, em Madrid, quantas pessoas inocentes estão morrendo, você viu quantas coisas têm acontecido, homens totalmente tomados por Satanás, homens totalmente tomados por um espírito de religiosidade que tem causado desgraça às nações. Por causa, Deus disse, e por causa de Deus disse, que aquele que morrer, colocar uma bomba no teu corpo, entrar num edifício, explodir e derrotar o inimigo, ele terá 70 virgens no céu. Por causa disso, em nome disso, muitas pessoas têm morrido e muitos ali que não ouviram o evangelho vão para o inferno. E esses desgraçados também estão queimando no inferno com Satanás, que foi ele que inditou esta doutrina para Maomé, porque a minha doutrina é a palavra de Deus, a minha doutrina é a Bíblia. Foi isso que Deus falou para esta igreja, para seguir a tua palavra. Eu estava na casa da irmã Maria Helena, irmã muito abençoada aí, que nos honrou aí nesses 3 dias. E apareceu lá na porta da casa da irmã Helena uns rapazes vestidos de branco e com um crachazinho. Eu já os conheço em minha cidade, já bateram em minha porta. E eles falaram: queremos falar a respeito do Evangelho de Jesus. Querem falar a respeito do Evangelho de Jesus? Permita-me, irmã, posso deixar que eles entrem? Pois não, deixe que eles entrem. E eles entraram e se assentaram à mesa conosco. E aquele rapaz começou a desenvolver bem o plano da salvação. Ele pegou a Bíblia lá do Gênesis e foi parar lá no Apocalipse, envolvendo o plano de redenção, a morte de Jesus, a queda do homem, falando com tanta mente bem ilustre que dava tempo para impressionar. E de repente ele pega um livro azul na mão e começa a falar a respeito daquele livro. Eu falei: para aí. A Bíblia diz o seguinte, Gálatas 1:8: se mesmo o anjo dos céus vem pregar evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema, ignore. Que história é essa de anjo Gabriel vir falar para Mohammed Ali criar uma nova religião? Isso é mentira de Satanás. E eu deixei ele falar educadamente, que eu sou uma pessoa bem educada, eu gosto de ouvir primeiro, para depois elaborar minha tese de defesa. O crente precisa ser sábio, não é negócio de bater os testemunhas lá de Jeová, testemunha de Jeová é nós na sua porta, você colocar para fora não. Vem e deixa falar, se você conhece a Bíblia, você vai ter como se defender. Se você tem um temor, a tua igreja em cima, você vai ter como se defender. Agora, se você não tem, saiba de uma coisa, você está dialogando com Satanás cara a cara, porque Satanás ele usa a própria palavra, e o que essas seitas têm feito? Usar a palavra de Deus. Ele usou toda a Bíblia, falou da Bíblia bonito, tal como às vezes nem eu prego, e o pastor Alex, e eu esperei. Terminou. Aí ele virou para a irmã Helena e para todo mundo, os outros irmãos que estavam ali: o que você sentiu com essa palavra? Era um gringo. O que a irmã sentiu com essa palavra? Tocou no coração, porque eu creio que o Espírito Santo, ele toca no coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Aí, irmã, não senti nada. O outro não senti nada. Ele veio para mim: e que tu sintes alguma coisa quando viu a palavra? Eu não senti nada. Por que não sentiu? Você não crê que o Espírito Santo toca? Quando você falava da Bíblia, até que eu recebi a palavra. Agora, quando você vai falar desse Joseph Smith aí, para mim é simplesmente mais uma história extra-bíblica. Alguém que pega uma revelação do diabo e começa a anunciar falando em nome de Deus. Mas você não sentiu nada no toque? Não, meu querido. A palavra de Deus fala que nós somos salvos pela fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Não vem com essa história de sentimento para cá não. Porque eu não recebi a Deus por meio de uma emoção, por meio de um sentimento. Mas eu recebi o meu Deus pela fé na palavra dele. Eu creio em Deus é pela fé. Não é pelo que eu sinto, mas é pela palavra de Deus. Cadê que ele usou a Bíblia? Os
mormons usam a Bíblia. Maomé fala dos profetas e fala de Jesus. Eles usam a Bíblia. Não pense você que a voz de Satanás, ela vem de forma que você não possa perceber que tem algo da palavra de Deus, não. Mas a voz de Satanás, ela vem misturada com a palavra de Deus. E Satanás chegou para Eva e disse: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Ele tentando colocar uma dúvida na mente de Eva. Quando se usa um ponto de interrogação, eu que escrevo, eu sei como é que é. É porque você está chamando, intimando a pessoa para um debate. Quando você faz uma pergunta como Satanás, ele está falando: Eva, entre em debate comigo. Vamos falar a respeito da Bíblia. Vamos falar a respeito da Bíblia. Vamos falar a respeito do mandamento que Deus disse. É assim que Deus disse? E a mulher entrou no diálogo mais catastrófico da história da humanidade. Por causa deste diálogo, a morte. Por causa deste diálogo, a doença, a enfermidade, a pobreza, a miséria, a dor, a sofrimento, a separação, a pai separado dos filhos, filhos separados dos pais, esposa separada do marido, simplesmente por causa de uma conversa da mulher com o diabo. Então, onde eu quero chegar é que você deve tomar cuidado. Você deve tomar cuidado com esse negócio de Deus disse aí. Tem muita gente falando Deus disse e Deus não falou nada. Tem muito profeta de banheiro se levantando aí falando Deus mandou falar isso. Chega na irmãzinha humilde ali, talvez não conheça muito da Bíblia, chega para a irmãzinha e faz uma oração na casa. É estratégia de Satanás. Sempre a reuniãozinha longe do pastor, porque Satanás é rebelde, ele não gosta de autoridade espiritual, ele rejeitou a autoridade espiritual de Deus. Então Satanás é um insubmisso, um rebelde que não aceita submissão. Crente que não aceita submissão é um discípulo de Satanás, porque a Bíblia ensina que nós devemos sermos submissos. Submissos. Tanta autoridade humana, autoridade constituída por Deus, o pastor, como autoridade política, como o irmão aqui que alguém disse que é vereador, ele tem uma certa autoridade conferida por Deus, porque foi Deus que conferiu a autoridade para ele. Porque quando Jesus fora julgado por Pilatos, Jesus disse: olha, não terias recebido autoridade nenhuma se do céu não lhe fosse concedido. Não onde que você está, porque foi Deus quem te colocou lá. Foi Deus quem colocou você naquele lugar. Deus coloca quem Ele quer, onde Ele quer. E Ele tira de onde quer, quando Ele quer também. Porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus não se dobra diante do homem. Ele não se dobra diante das indagações do homem. Porque o meu Deus é soberano. O meu Deus é Senhor. Ele reina, Ele vive, Ele sonda, Ele conhece. E esta noite Ele está falando contigo neste lugar. Faz a reuniãozinha lá. Chega nos irmãos e esses tipos de profeta, lá no Montes Claros tem muitos falsos profetas. Chega na irmãzinha e começa a intimidar. Meu Deus, Deus está mostrando. Meu Deus, aleluia, meu Deus. Irmã, Deus está falando para você não ficar naquela casa. Porque é casa rebelde, irmã. Deus está falando que está preparando uma casa para ti. Ali tu vai ser abençoada. Irmã, sai daquela casa. Sai daquela casa, irmã. A liderança lá é uma liderança rebelde. E tem uns que são tão descarados que até fala que a liderança está em pecado. Mas se o líder ministerial estiver em pecado, você não tem autoridade nenhuma. Deus não te deu autoridade nenhuma para você julgar a tua liderança espiritual. Porque é Deus quem colocou e é Deus quem tira. Siga o exemplo de Davi. Saul estava desviado. Deus o colocou nas mãos de Davi 3 vezes. Mas Davi disse: ai de mim, quem sou eu para levantar contra o ungido do Senhor?
Tome cuidado com esse negócio que Deus disse aí. Chega aquele irmãozinho, põe a mão em cima da irmãzinha. Eu já ouvi muito isso e tenho visto. Eis que o Senhor me disse: tu és a minha escolhida, varoa. Está amarrado, Satanás, pelo sangue de Jesus. Espero que na cidade de Ribeirão Preto, esse espírito de rebelião, de insubmissão não esteja atuando, como nós temos visto por muitos lugares aí. Pessoas insubmissas à liderança, pessoa porque dá um dízimo na igreja, acha que é o dono da igreja, tem que mandar na igreja. Deus não precisa de dízimo seu não, quem mantém a obra de Deus é Ele quem trabalha, Ele é o dono do ouro e da prata, e é Ele quem sustenta a sua igreja. Eu ouvi um comentário aí que eu fiquei muito triste. Alguns irmãos dizendo pela cidade aí que essa igreja foi dividida. Essa igreja não foi dividida coisa nenhuma. Mentira de Satanás. Deixando-se usar por diabo para acusar a igreja de Deus. Falando que esta obra foi dividida. Apenas os irmãos não concordaram com a visão doutrinária do ministério lá. E resolveram trabalhar unidos nesta obra aqui. Se for desse jeito também, quando Martinho Lutero saiu da igreja católica, porque não concordava com a doutrina da igreja católica, ele estava em rebelião. Se fosse Calvino também estava em rebelião. Se fosse John Wesley também estava em rebelião. Whitefield estava em rebelião. Nós precisamos entender isso, querido e querida. Na Bíblia, nos tempos do apóstolo Paulo, havia muitos conflitos de doutrina também. Agora, a gente não é obrigado a aceitar qualquer coisa, não. Porque Deus tem um reino. Você congrega onde você quiser. Eu congrego onde eu quiser. Porque Deus me dá essa liberdade para você. Agora o povo fica deixando Satanás tomar a boca e serem pessoas que tomem a posição de Satanás. Sabe o que a Bíblia diz que Satanás é? Acusador. E quando você aponta o dedo para o irmão e acusa, você entrou no lugar de Satanás, está exercendo a função dele de acusador. Acusador é aquela pessoa que toma a posição de Satanás para acusar o seu irmão. A Bíblia diz que ele disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher já começou a distorcer um pouco na mente. Ele disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Não comeremos e nem nela tocaremos. Mas Deus não falou nada de não tocar. Eva já acrescentou um mandamentinho aí dela na palavra de Deus. Uma coisa eu falo para você: você pode trabalhar na obra, você pode ser obreiro, você pode ser pastor, mas não acrescente mandamentinho humano na obra de Deus, não. Não acrescente seus mandamentos, não. Procure seguir a verdade. Tem muita gente aí acrescentando seu mandamento. É como o livro dos Mormons lá, daquele camarada que veio me evangelizar lá, acrescentou um mandamentinho dele. Está com a Bíblia do lado, mas está com o livro dos Mormons. Que negócio é esse, gente? Como diz o mineiro, que trem é esse? Uai. É verdade. A pessoa quer um pouquinho da doutrina dela, ela quer criar a doutrininha dela, para manipular talvez, para exercer a autoridade como ela quer na vida da pessoa, para oprimir as pessoas, como nós vemos muitos ministérios aí que acrescentam mandamentos humanos e oprimem as pessoas. Eram como os fariseus eram pessoas que acrescentavam tradições e Jesus os repreendeu. Vocês põem fardos pesados nas costas dos homens, vocês põem o teu mandamentinho extra, mas você mesmo não ousa carregar esse mandamentinho nas costas. Então como é que põe eu nas costas do meu povo? Temos que parar com isso. Isso tem que ser banido do meio da igreja. A igreja de Deus, ela tem uma visão de salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus,
que há salvação apenas em Jesus, que não há outro meio, não há outro caminho de Deus chegar ao homem. A Bíblia fala também da doutrina do Espírito Santo. Há pilares que estruturam essa igreja aqui, querido. Essa igreja não está aqui simplesmente no vácuo, no espaço, não. Se essa igreja está aqui, é porque ela está estabelecida na palavra de Deus. É porque ela está firme na palavra. E se ela está na palavra, ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai ser abençoada, ela vai ver a glória, ela vai ver salvação, ela vai ver milagres. O Deus Todo-Poderoso vai fazer uma obra poderosa neste lugar. Aí que acontece? A serpente virou para a mulher e disse: é porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o interessante é que ela dissera isso: certamente não morrerás. O bicho astuto é Satanás. O bicho é astuto, meio descarado e sem vergonha. A gente está com a verdade na mão. Você conhece a palavra e mesmo assim ele vem pregar a mentira dele para nós. Certamente não morrereis, não é isso que ele diz? A palavra de Deus diz em Romanos 6, 23... que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí o diabo vira para o homem aí fora ímpio, não conhece palavra, não conhece nada, até para muitos crentes: certamente não morrereis. Não vai ter nem vida após essa vida, não. Isso é história, isso é conversa fiada, isso é conversa dos protestantes, isso é conversa dos crentes, esse negócio de vida após a morte, negócio de juízo final, não vai ter nada disso não. Isso é fruto da imaginação do homem. Certamente não morrereis. Continue na cachaça, continue na bebida, continue na mentira, continue na pornografia, continue na imoralidade, não tem nada a ver não. Você não vai morrer não, não tem história de pecado matar o homem espiritualmente não. Certamente não morrereis. Ainda ele fala para muitos aí: olha, pode fazer isso tudo que você vai para o céu. Deus é amor, Deus perdoa todo mundo. No final ele vai perdoar todo mundo. Deus é bom, Deus é apenas amor. Ele vai te perdoar. Tem um lugar para você no céu. O único céu que eu sei para esses aí que vivem assim é o céu da boca da onça. Porque o céu dos santos é um povo lavado e remido e purificado, que vive a Deus em espírito e verdade, em santidade na presença do meu Deus. Xarabacanta labahai. Agora, Satanás, ele fez umas propostas para o homem. A primeira proposta: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ué, mas, ó irmão Ciro, o homem era cego? Tinha alguma coisa que ele não via? Porque o diabo chegou e disse que abriu os olhos do homem. História mal contada. O homem não via a beleza de Deus? Deus não passeava pelo jardim? Ele não contemplava tudo? Os olhos do homem não estavam abertos? Isso é revelação do Espírito Santo para você. Isso aqui não é conto de carochinha não. Isso é Bíblia. Satanás, creio eu, irmãos, que ele fez uma proposta para o homem, como ele tem feito hoje. Olha, você vê limitadamente. Você não sabe o dia de amanhã não. Você não sabe o que vai suceder daqui 20 anos. Você não sabe o que vai suceder daqui 30, 40 anos. Não é a mesma coisa que ele faz? Creio eu que ele queria que o homem ousasse a saber o futuro na frente. Porque o ser humano tem tanta vontade, tanto desejo de saber o futuro. Quem não quer saber aqui com quem vai se casar daqui 5, 10, 20 anos? Quem não quer saber o que vai ser daqui na tua vida, daqui a 10, 20 anos? Quem não quer saber como vai ser lá no céu? Como vai ser
que Deus vai agir no final dos tempos, apesar que Deus revelou coisas para nós. Mas a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem a Deus. Olha, Eva, Deus está permitindo você ver só isso, porque querido, Deus é soberano. Deus é soberano e Deus sabia. Deus sabia. Antes da terra existir, Cristo já estava preparado. Deus já tinha com teu amor preparado aquela provisão, porque foi uma provisão de Deus, porque Deus sabia. É muito difícil, né? Mas quando você começa a entender a soberania de Deus, você aceita a vontade de Deus. Eu creio que Satanás queria lançar uma proposta para Adão e Eva, para eles saber o que sucederia. O que seria daqui 3.000 anos? Daqui 5.000 anos? Eu não creio que Deus, provavelmente, com certeza, Deus não chegou e falou para Adão e Eva, não, ó, vocês são perfeitos, eu criei vocês perfeitos, no estado de perfeição, né? Mas vocês vão cair. Mas acontece que Deus deu um mandamento para o homem. O homem caiu por causa da tua desobediência. Por causa da tua rebeldia. Não foi Deus que derrubou o homem caiu porque ele quis. Como o homem hoje anda no pecado porque quer. Anda em desobediência porque quer. Porque Deus deu livre-arbítrio. O homem poderia comer e não comer. Poderia pecar e não pecar. Poderia amar a Deus ou seguir o seu próprio caminho obedecendo o diabo e a sua vontade. Mas o homem quis antes pecar contra Deus. Desobedecer, ser insubmisso, ser rebelde. Andar pelo teu próprio caminho como Satanás andou. Satanás, queridos, é um camarada sem vergonha, que usa a mesma astúcia descaradamente. Ele sabia o que ia ferir o coração de Deus. Porque o homem hoje, ele tem tanta vontade de saber os dias futuros. Você vê previsões de muitos homens aí que se dizem magos. Você vê a cigana ali trabalhando e muitas pessoas bobas vão lá e dão para ler a mãozinha, para querer saber. Porque você vê tanta gente na igreja caído na mentira de Satanás. Fica atrás de revelação e profecia. Você tem que ir atrás do Deus da profecia, querido, da revelação. Não é ficar atrás de conversa fiada, não. Desses profetas de canto de banheiro. Vá atrás do Deus da revelação. O Deus de Daniel. Porque Ele vai mostrar a vontade dEle na tua vida. Olha aqui, ó. Depois dessa mensagem aqui, você vai cair na mentira se você quiser. Se quiser continuar sendo enganado por Satanás, vai dar a mão para esses macumbeiros e feiticeiros aí, que ficam revelando em nome de Deus. Eu creio que Deus usa o homem sim. Eu creio que usa como usou os profetas, como usou os seus homens de Deus. Mas o problema, irmãos, é que a gente precisa ter discernimento. Tem gente que não sabe nada de Bíblia, não conhece nada de Bíblia, mas tem uma oraçãozinha particular ali, onde tem uma irmã que se diz missionária, profetiza, vai o crente para lá. Povo, gente, tem que abrir os olhos. Isso é a mesma questão que levou Adão e Eva a cair. Deus tem nos levantado. Agora, se quer seguir o caminho do inferno de Satanás, é problema nosso. Querer ficar sabendo o que vai ser daqui 20 anos? A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Meu Deus do céu, o povo precisa ler a Bíblia. Eu lá quero saber o que é o dia do amanhã. Ó, algo profundo de Deus para você. Você sabe por que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? É por causa disso. Você sabe que Deus vai prover. Tem gente que quer saber se Deus vai dar ele um carro. A Bíblia diz que a fé traz as coisas que não existem como se existisse.
Eu lá quero saber se Deus vai me dar cá, se Deus vai me levar para pregar em outras nações. Eu não estou preocupado com isso não. Minha preocupação é fazer a vontade de Deus, e essa deve ser a sua, porque aí tu serás abençoada e abençoado pelo meu Deus. Xarabacandalabahandarabacabalabai. A palavra de Deus diz: o homem faz planos e a resposta certa vem do coração do Senhor. Faça o teu plano e ore, leve diante de Deus. Peça a Deus a tua casa, peça a Deus o teu carro, peça a Deus tua faculdade, peça a Deus teu emprego, peça a Deus que abençoe a tua vida, peça que abençoe por aquele que Ele tem preparado para você no dia futuro. Mas não fique perguntando atrás de profeta quem é. Ó, tanto casamento destruído aí. O inferno tem entrado no meio da igreja, com essas mentiras, e tanto casamento aí, de gente se arrebentando, porque foi atrás de revelação e profecia para estabilizar a sua vida sentimental. Quando Abraão foi mandar buscar a varoa de Isaac, ele não foi atrás de um profetinha de banheiro, não. Ele mandou ir lá. Ele sabia que o Deus que fez as promessas dele, a ele era fiel para dar prosseguimento à promessa. Se Deus fez promessas para você de abençoar a sua vida, eu nem sei o nome de promessas na Bíblia. Uns falam que é 8.000, uns 2.500. Eu sei de uma coisa: eu tenho promessas de Deus. Pare com isso. Pare de andar atrás desse povo, desse bando de mentirosos. Tem gente séria, tem gente usada, tem gente que são usadas pelo Espírito de Deus. Sim, eu creio. O que eu estou alertando você aqui é para que você não caia como Eva caiu, para que você não caia da graça, preocupado com o futuro. A partir de hoje, gente, põe o teu futuro na mão de Deus. Faça como eu. Eu não ouso dar um passo à frente sem antes orar a Deus. Quando eu vim para cá, eu falei: Deus, se tiver no plano do Senhor, que eu esteja lá ministrando. Se não tiver, eu não vou. Põe o teu futuro nas mãos de Deus e ore, apresente a Deus. Faça os teus projetos. Não fica atrás de gente aí não, que você pode se dar mal. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo, gente. A outra proposta dele: sereis como Deus. Eu fico maravilhado com essa palavra do Espírito Santo. Sereis como Deus. Mas que negócio é esse? A criatura ser igual ao Criador? É algo meio estranho. Mas foi exatamente isso que Satanás disse para Adão e Eva: vocês serão como Deus. Ué, isso começou a mexer com o coração de Eva. Ser como Deus. Deus é poderoso. Deus cria. Deus fez estrelas. Deus fez animais. Deus fez plantas. Deus nos fez. Há uma possibilidade de Deus ser maior. Deus ser igual a Deus. Querubim desempregado, ele sabe que dentro do coração do homem caído, o homem tem algo chamado desespero por subir um degrauzinho a mais. Satanás, naquela profecia de Ezequiel, diz que subirei aos céus e edificarei o meu trono acima das estrelas nos céus. Essa profecia aqui, com certeza, ela se refere a Satanás, porque ela fala que era um querubim ungido. Tem gente que fala que se refere ao rei de Tiro. A parte anterior fala realmente ao rei do Tiro, mas não se diz em toda a história de qualquer livro que havia algum homem chamado querubim.
A única referência a querubins na Bíblia é a respeito de uma classe celestial de anjos poderosos. Ele sabia que querer subir era uma afronta a Deus. A mesma tática. Adão e Eva, tente subir, vocês vão afrontar a Deus. Não é assim que ele faz? Chega na igreja, começa a soprar no coração do obreiro. Às vezes a pessoa não está nem preparada. Quer ser pastor, quer ser diácono, quer ser presbítero. A pessoa tem um desespero para alcançar uma posição social maior, ganhar dinheiro. Às vezes eu fico analisando as coisas. Tem tanta gente aí, gente, com casamento destruído, porque foi tanto em busca de dinheiro e posição social, que esqueceu de estruturar o lar, aí caiu. Estão separados, sofrendo no terceiro, quarto, quinto casamento, cheio de gente assim. Porque o ser humano, ele tem uma ambição. Eu posso dizer uma coisa com autoridade bíblica: Deus não proíbe você de crescer. Deus nos dá liberdade para crescer. Ele nos fez para nós crescermos em nosso emprego, em nossa profissão, no ministério. Mas, irmãos, tudo tem que ser pelo controle do Espírito de Deus. Você não pode dar um passo na frente daquilo que Deus tem para a tua vida, não. Muita gente prematura aí, daqui a pouco começa a fazer besteira igual Saul. Tem que tomar cuidado com isso. O inimigo está enganando. Ele lança a setrinha de crescer, querer ser o grandão, querer ser o maior. O grande problema hoje da liderança, sabe o que é? É pessoas que vão em busca de um crescimento rápido e depois começam a fazer besteira. Adolf Hitler era um chanceler na Alemanha. Quando aquele homem assumiu o poder, quando ele recebeu o poder nas suas mãos, ele começou a manipular pessoas, começou a dominá-las e usá-las para o seu bel prazer. Posição, autoridade é algo perigoso. Porque quando você recebe uma autoridade, consequentemente você recebe uma responsabilidade. O grande problema nosso é que nós queremos posição, mas não queremos responsabilidade. O irmão está lá na câmara, mas ele tem uma responsabilidade lá. O pastor está na igreja, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que trabalhar conforme a palavra, ele tem que trabalhar conforme o mandamento, mas tem gente que quer crescer e quer andar na irresponsabilidade. É por isso que você vê tanto pastor no adultério, na mentira, na safadeza, nessa vergonhiça, que é autoridade, posição, mas não tem responsabilidade para com a igreja, para com a obra, para com os santos. Mas eu dou graças a Deus que esta noite, os que estão aqui têm responsabilidade para com a obra. Outra coisinha que Satanás disse: saberão bem e o mal. Vocês ficarão sabendo bem e o mal. Sabe que essa proposta é simples analisar isso, não tem segredo. Conhecer um pouquinho mais. O conhecimento de vocês está limitado. Você pode ter um conhecimento mais amplo. Você pode ir além, conhecer o bem e o mal. Poxa vida, o bicho é astuto, hein? O grande problema do homem hoje, que tem afastado a humanidade de Deus, é o homem buscar o conhecimento, o entendimento a respeito das coisas referentes ao universo, ao cosmos, sem o temor de Deus. O homem tem buscado tanto conhecimento, a ciência tem se multiplicado tanto, tem que se multiplicar mesmo, tem que aumentar mesmo, tem que procurar a cura para o câncer, para a AIDS mesmo. Deus não proíbe não, o potencial está dentro de nós, mas o problema do homem, do ser humano, é que ele busca o conhecimento para a sua própria glória. Aí o homem está afastado de Deus. Aí você vê, descobre uma cura para uma enfermidade, de repente aparece outra e não acha cura.
E o homem começa a ficar desesperado, e o mundo está debaixo de uma angústia tremenda, um sofrimento tremendo, com tanto avanço da ciência. Hoje você vê que as pessoas estão estressadas, cansadas, é um corre-corre, é uma loucura. Apareceu o carro aí, apareceu o avião, mas o homem continua cansado, estressado. Tem crescido no conhecimento. A nossa geração hoje no Brasil é uma geração avançada culturalmente. A maioria dos jovens da nação tem uma faculdade, 2, 3 faculdades, mas as pesquisas referentes à juventude é que essa juventude formada em universidades tem um vazio imenso no coração. Não achou naquilo que ela buscou, o que ela queria, que era a paz para o teu espírito, porque na verdade o que o ser humano busca é a paz, é preencher o vazio que ele perdeu quando ele caiu. Mas graças a Deus que os que estão aqui preencheram esse vazio com o Espírito de Deus, e nós temos a alegria do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu sou da visão seguinte: crente tem que estudar, crente tem que buscar, crente tem Deus, tem que procurar crescer mesmo, tem que procurar tomar posição, tem que tirar a política da mão do ímpio e trazer para o crente, tem que tomar o esporte da mão do ímpio e trazer para o primeiro julgamento da história da face da terra. Deus desceu como juiz para julgar a causa do homem e da serpente. E Deus perguntou: Adão, onde tu estás? O tribunal estava ali. Adão na presença de Deus, a serpente do outro lado, a mulher do outro. Não havia advogado, só juiz para julgar. E como ele, na autoridade de juiz, ele teria que tirar a confissão da boca do próprio rei, que ele viesse confessar o seu pecado. Então ele perguntou: Adão, onde tu estás? Para que o réu confessasse sua alienação. Significa: onde você pensa que você vai, Adão? Desse jeito, caído, se escondendo. Onde você pensa que você vai? É isso que Deus está falando para você. Onde você pensa que você vai? Se você não se voltar para Deus, antes ficar se escondendo da santidade de Deus por causa do seu pecado, porque tem muita gente, e quando peca, elas fogem de Deus. Muito pelo contrário, quando nós pecamos, nós devemos nos aproximar de Deus para receber o perdão, porque Ele está pronto a nos perdoar. O diabo joga na mente da pessoa: não tem jeito para você não, sai dessa igreja, sai daí. Não, querido, querida, você tem que vir para o altar para se arrepender. O juiz está chamando, venha cá, porque hoje tem um advogado. Ele é o teu advogado, e ele esta noite defende a tua causa na presença de Deus. E Deus fez outra pergunta nesse texto: quem te mostrou que tu estavas nu? Ele disse para Deus: eu fugi porque eu estava nu, tive vergonha, tive medo. O ser humano, ele só cai em si, em consciência, quando ele é despojado, quando ele está nu, quando ele está lá embaixo, aí ele cai em si. Porque muita gente não aceita Jesus, porque tem uma posição, porque tem uma prosperidade, porque é da família do sobrenome sei lá de quê, é da família tradicional de Ribeirão, é da família tradicional de Montes Claros. O orgulho, a prepotência. Agora quando Deus vem e pesa a mão, desce lá embaixo, aí ele vê: eu sou um ser humano como os demais, eu sinto fome, eu sinto sede, eu adoeço. Aí cai em si. Por isso que muita gente chega arrebentada na igreja depois que perde tudo, porque cai em si, despoja de tudo, perde tudo. Quando vê que não tem jeito, está no fracasso, aí ele vem procurar Jesus, mas é o último lugar que ele bate. Estava enfermo, foi no doutor fulano de tal, foi no doutor fulano de tal, no doutor de Harvard, formado em Harvard, na Universidade do Unicamp, mas depois vem para a igreja, caiu em si.
Isso foi para que o réu continuasse se achando na graça, culpando os outros. Não, a mulher que tu me desse por companheira, ela me deu, eu comi. Perguntou para a mulher, não, a serpente me enganou. Adão estava pensando que ele ainda estava de pé, continuando na graça. Tem muita gente caída dentro da igreja e apontando o dedo para o outro. Está caído, se achando na graça. Não tem mais unção para pregar. Não tem mais unção para louvar. Não tem mais unção nem para orar, para buscar a Deus. Não tem mais força. Não tem mais unção para ler a palavra. Não sente graça, não sente presença. Está caído, mas não deixa de apontar o dedo, não. Ah, eu saí da igreja porque o pastor falou isso. Eu saí da igreja porque a irmãzinha falou isso. Eu saí da igreja porque a igreja estava ruim, estava isso, muito barulho. O pregador gritava demais. O louvor era um barulho, os instrumentos ruins. Então compra instrumento, põe uns instrumentos bons aqui. Ora a Deus para você ter um louvor bom. Agora, só sabe criticar, só sabe falar mal. O pastor não tem um português bom, o pastor não tem um conhecimento como o pastor da outra igreja. Ah, meu Deus do céu, Jesus Cristo, tem de misericórdia e piedade de nós, porque nós somos homens. Adão estava se achando na boa, pastor Alex. Não, a mulher, culpando a mulher. Para com isso. Você quer ficar culpando sua esposa, culpando sua mulher por causa do seu casamento? Você quer ficar culpando seu marido? Assume sua responsabilidade. Assume que você tem falhado. Assume que você tem errado. Você quer culpar a liderança da igreja? Assume o seu fracasso e teu erro. Aí Deus vai vir com o Espírito Santo encher a tua vida e te levantar para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele. Deus perguntou em seguida, comeste da árvore que te ordenei, que não comestes? Para que o réu confessasse seu pecado. Deus não tinha como chegar para Adão como um ditador. Você pecou, você errou, você falhou, você está dispensado da minha presença, sai fora do jardim do Éden. Tinha que haver um julgamento, porque quando se quebra uma lei, há necessidade de um julgamento para condenar o réu culpado. E ele quebrou o mandamento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o tribunal estava ali para julgar a causa de Adão e da serpente. Aleluia. Deus queria tirar da própria boca de Adão a sua confissão. Querido, nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, quando nós pecamos. Eu fico sem entender, pastor Alex, quando a gente fala de pecado na igreja, hoje, é coisa rara, é muito difícil. Falar de pecado na igreja hoje se tornou quase uma ofensa moral. Fazer o quê, né? Os homens querem viver no pecado, então não querem ouvir falar a respeito do pecado. Agora veja bem, queridos, nós precisamos de uma coisa: sermos transparentes nessas questões. Para mim, uma igreja que não prega contra o pecado não serve para mim. Porque essa igreja não produz o temor de Deus nos nossos corações. Porque não tem unção, não prega contra o pecado. Você está na mentira, você pode continuar na mentira. Você está no adultério, você vai continuar no adultério. Está no homossexualismo, vai continuar no homossexualismo. Sabe por quê? Eu falei isso com autoridade bíblica. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não pregar, não tem libertação. Se não falar a verdade, não tem libertação. Porque a libertação vem pela verdade. Falar de pecado não é coisa feia. Coisa feia é viver no pecado diante de Deus. A gente precisa entender isso.
A gente precisa entender, querido, que nós dependemos uns dos outros. Eu dou graças a Deus quando eu recebo uma repreensão, eu estou no erro, porque eu quero morar nos céus. Eu aceitei Jesus, é para me estar nos céus, não é para ficar nessa terra e ser julgado com Satanás, não. Eu aceitei a Cristo, é para morar nos céus. E graças a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para me trazer palavras de repreensão, porque eu posso viver na presença de Deus e dar graças a Deus que Ele me trouxe essa noite aqui para abençoar e falar a tua vida. Deus tirou a confissão da boca de Adão e Eva. Mas como só tinha juiz, não tinha advogado, agora você tem advogado, você confessa para o seu advogado defende sua causa. É muito simples. E ele fez outra pergunta: que é isto que fizestes? Isso é irônico. Que é isso que fizeste, Adão? Criaste sua própria lei? Quer andar no seu próprio mandamento? Você já notou hoje que as pessoas hoje querem se justificar mediante a palavra? Sua própria lei. Todo mundo querendo abrir igreja, sua própria igreja, andar do jeito que quer andar no pecado, criou sua própria lei. Eu não preciso do Senhor não, Deus. Eu posso andar por mim mesmo. Não é isso que o mundo faz aí fora? Eu não preciso, eu não quero, eu não preciso de Deus. Eu ando por mim mesmo. Eu sou mais eu posso fazer aquilo, eu posso passar naquele curso, eu posso conseguir aquela empresa. Hoje chama-se culto de autoexpressão, o ego do homem. Então, o homem criou sua própria lei. Eu vou fechar a mensagem com algo poderosíssimo aqui, para que você entenda que após a queda do homem e a maldição na serpente, que era Satanás, ali era Satanás, porque Apocalipse diz que Satanás era a antiga serpente. A antiga serpente apareceu lá em Gênesis, então era Satanás. Deus o amaldiçoou, porque ele entrou na serpente, ele é uma figura típica de uma serpente e foi amaldiçoado. Só que houve um julgamento. Só que nós percebemos que no decorrer da humanidade, do crescer da humanidade, nós percebemos que os homens, a humanidade, começou a achar esse julgamento injusto. Começaram a achar Deus injusto. Você já percebe no capítulo 4 de Gênesis, que quando Caim foi oferecer uma oferta para Deus, ele ficou injustiçado, irado diante de Deus e baixou o semblante. Não é isso que o mundo aí hoje diz? Deus o quê? Deus criou o mundo e abandonou? Negócio de Deus o quê? Negócio de religião o quê? Se Deus fosse bom, o mundo não estava sofrendo. Se Deus fosse maravilhoso, não havia tanta desgraça. Não conformando com o julgamento que foi justo, que o homem caiu e trouxe a enfermidade, a miséria, a desgraça. O homem não quer aceitar. Não queria. Aí sabe o que Deus fez? Eu vou provar para vocês que eu sou justo, que eu sou bom, que eu sou Senhor, e que esse julgamento aqui, no Éden, foi algo justo. Sabe o que Deus fez? Isso é revelação do Espírito Santo. Eu vou provar para vocês, homens, que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, e sou um juiz que julgo reto todas as coisas, porque a Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça. Ai daquele que diz que Deus é injusto! Ai daquele! O seu dia está próximo de chegar. Eu vou provar para vocês que eu sou justo. Eu vou descer em carne e vou mostrar para vocês quem eu sou. O vento de Maria, o Messias. Eu vou andar no meio de vocês. Se vocês acharem alguma falha em mim,
algum erro, vocês podem me julgar e me condenar. Jesus veio, começou a andar na terra, por 3 anos e 6 meses, ensinando seus mandamentos, e a serpente estava lá, sempre em volta, procurando que ele quebrasse o mandamento de Deus, procurando que Jesus viesse a quebrar. Você sabe o que aconteceu? Deus veio provar que é justo, reto. Ele inverteu a história do jardim para dentro de um deserto, de luz para as trevas. Adão e Eva no jardim desobedeceram e pecaram e caíram na mentira de Satanás. Jesus veio em um deserto. Satanás o tentou derrubar, ele venceu Satanás no deserto. Adão e Eva estavam na luz, na glória, no resplendor de Deus, caíram e pecaram. A Bíblia diz que o mundo estava em trevas e Jesus veio para ser a luz e andou nas trevas. Para provar para você que Ele é um Deus justo, que todo erro, todo pecado é culpa sua. Toda desobediência nossa, que ela recaia sobre nós. Deus não tem nada a ver com a nossa bestialidade. Não! Você sabe o que aconteceu? 3 anos e 6 meses. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá, ó. No princípio. Agora, o homem levou Deus para o tribunal. Jesus era Deus, todo mundo sabe disso. Deus assentado no banco como réu para ser julgado pelos homens. Não havia crime algum, não havia dolo algum, não havia rei algum, crime algum na boca dele, não quebrou nenhuma lei. Você sabe o que aconteceu quando colocado no banco para ser julgado? 2 leis, a lei espiritual, Sinédrio julgando a Jesus. Porque Jesus não poderia quebrar o mandamento de Deus. Jesus não poderia quebrar o mandamento da palavra. É por isso que o perseguiam tanto a respeito da lei. É por isso que o diabo tomava muitos e dizia: olha, você quebrou o sábado, você não podia ter feito isso. Ele dizia: eu sou o Senhor do sábado. Você não podia operar isso. Você foi contra a lei. Você foi contra não sei quem. Você foi contra não sei quem. Contra os mandamentos. Jesus não quebrou a lei espiritual. Humano. Colocou eles no tribunal humano, perante Pilatos, perante Herodes, e ele foi julgado por Pilatos, para ver se Jesus quebrava uma lei do homem, porque se o homem quebra a lei do homem, ele quebra a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei superior. A Constituição diz que uma lei é superior, a lei inferior está subordinada a ela, mas se você quebrar esta lei, vai embora. Então Jesus foi julgado ali pela lei do homem. E Jesus provou que ele, como Deus, ele é reto, ele é santo. E andou como anjo, homem, ele é justo. É por isso que ele diz para você obedecer. Quando ele diz para você obedecer, não adianta você vir com rebeldia. Ah, eu pequei por causa disso, daquilo. Não, porque você não quis. Quando você quebra a lei do homem, é porque você quis. Quando você quebra esse mandamento aqui e vive no pecado, é que você quis. Porque ele mostrou para você que ele é justo. Foi julgado pelo homem, sem advogado também. Mas ele venceu a causa, porque ele é rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele vive! Você acha que Satanás não estava no tribunal, não, irmão? Olha que os políticos estavam julgando. Você acha que Satanás não estava do lado ali, não, assistindo o julgamento do Filho de Deus? É lógico que estava. Ele queria a condenação de Jesus. Ele queria ver Jesus arrebentado, destruído. O que acontece? Jesus também foi julgado sozinho. Não tinha nenhum advogado para defender Jesus, não. Ele não abriu a boca. Porque ele não tinha por que abrir a boca, porque ele não pecou. E ele foi condenado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o meu advogado, o teu advogado. Ele nos defende, querido. Qualquer causa, leve a ele. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé. Temos 2 minutos para orarmos aqui.